Boa tarde a todos. Naturalmente, um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Castro Neto, naturalmente o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital e nele cumprimento todos os dirigentes do partido, militantes, presidentes de secção. É um gosto, acima de tudo, estarmos, como disse, num dia de hoje, num sábado à tarde, e encontrar tanta gente, mas a isso não será alheia, naturalmente, a presença de um autarca que, empenhado com as causas públicas e, em particular, o nosso Presidente de Câmara, está também neste momento, com a sua presença, a testemunhar esta mobilização. E isso é muito importante nos tempos que vivemos. Naturalmente, os restantes autarcas que aqui estão, os senhores deputados, todos quero saudar, cumprimentar e dizer uma coisa que nos parece ser importante. Estas jornadas não são as primeiras que se realizam desde que o nosso partido teve que assumir responsabilidades governativas em 2011. Nós estamos, neste momento, nas 5ª jornadas. E se é verdade que as primeiras serviram em grande medida para dialogarmos sobre as medidas excepcionais que outros negociaram, que nos foram impostas e que tivemos que cumprir, também é verdade que, em particular, as últimas jornadas realizadas em novembro e estas de agora têm verdadeiramente por trás a nossa matriz social-democrata. E é por isso que importa que nós percamos algum tempo, mais do que dar dados ou debater projeções, fazer uma reflexão séria sobre aquilo que queremos, em primeiro lugar, para o país e o destino que queremos deixar às gerações vindouras. Esse é o nosso grande desafio. E quem, como hoje, ouviu o secretário-geral do Partido Socialista, ainda de manhã, a dizer que era tempo para parar a austeridade, para haver crescimento e emprego, isto deve nos deixar perplexos. Porque uma expressão destas, dita com esta leviandade, dá a ideia de que quem governou até hoje, em particular até maio de 2014, tinha outras opções, tinha outro modelo de desenvolvimento que não aquilo a que esteve obrigado e que ele próprio, enquanto número 2 do governo de então, foi um dos mentores dessa estratégia. É que por trás desta frase está algo que julgo absolutamente preocupante, que é fazer crer os portugueses de que tudo pode voltar atrás, de que podemos ter um Estado despesista, de que amanhã os problemas não são nossos e que, por isso, devemos manter uma ilusão de que há um caminho muito diferente, muito motivador, mas que não tem futuro. Ora, se nós não pararmos um pouco para percepcionarmos os erros do passado, nós nunca conseguiremos demonstrar aos portugueses a importância deste novo tempo que estamos a viver. Porque verdadeiramente, se não tivéssemos, todos nós portugueses, contribuído para um novo modelo de reformas, naturalmente que hoje não estávamos na situação económica em que estamos e que verdadeiramente é isso que faz com que o Partido Socialista esteja tão ansioso por chegar ao poder. Porque sabe que aquilo que deixou há 4 anos atrás mudou radicalmente para um cenário muito mais promissor. Sabe que deixou um déficit de 11,2% em 2011. Não foram 8 nem 9, como se dizia. É que depois de consolidadas as dívidas do setor empresarial do Estado, das empresas ligadas ao setor do Estado, o valor do verdadeiro déficit era de 11,2%. E sabe que hoje, com o déficit estimado para este ano de 2,7%, esta diferença lhe permitirá ter ganhos que o país precisa para corrigir a sua trajetória. O Partido Socialista sabe que hoje o juro em que nos é colocada a nossa dívida não está nos 7% que estava em abril de 2011. Sabe que hoje estamos com juros de 2%. E é por isso que tenta fazer também aqui um número que não é muito compreensível, por não querer perceber, porque ainda é mais grave esta situação, que quando se diz que o Estado português, o governo português, pensa antecipar
parte do empréstimo que no quadro do plano de assistência nos foi colocado à disposição pelo Fundo Monetário Internacional é que verdadeiramente o juro à época estava em 7%, este apoio externo colocou o juro a 3% e hoje o referenciamento da dívida está a 2%. É mais vantajoso pedir dinheiro a 2% e antecipar o pagamento do que estar a continuar a pagar a 3% aquilo que na altura era bom, mas hoje temos melhores condições. E porquê é que há estas condições melhores? Esta é que é a questão de fundo. O modelo de desenvolvimento e de crescimento que todos queremos, não há aqui ninguém que não o queira, principalmente os social-democratas, que acreditamos na transformação do país, na prosperidade do país, este modelo de desenvolvimento deverá assentar em continuado endividamento externo ou deverá assentar na redução daquilo que são os nossos déficits, porque quanto menor for o déficit, maior é a margem de disponibilidade orçamental, porque menos dívida pagamos. É que esta equação é muito simples. Ter um déficit de 8% ou de 11% significa que no final do ano, feitas as contas, se o Estado tiver que pagar 100 e se tiver um déficit de 11%, quer dizer que vai ter que pedir 11 fora para conseguir pagar as suas dívidas. Se o Estado tem um déficit de 2,5% ou de 2,7%, quer dizer que aquilo que precisa é uma margem muito menor, logo não terá que se endividar continuamente de forma tão prolongada. E é por isso que é importante percebermos que caminhar para um déficit que se aproxime do zero não é um problema ideológico, é uma questão de gestão e da salvaguarda dos interesses futuros das gerações que aí vêm. Porque quando se contrai uma dívida, alguém, no passado, pensava que não eram para pagar. Penso que já deve ter percebido que são para pagar. Mas quando se contrai uma dívida, serão sempre as gerações futuras que serão penalizadas pelo custo dessa dívida. E, portanto, esta questão que eu queria introduzir de início parece que é absolutamente necessária que todos façamos este exercício nas nossas vidas, nas nossas famílias, com os nossos amigos, porque enquanto não for desmontada esta falácia de que é possível haver desenvolvimento e crescimento à conta de mais endividamento externo, nós não saímos do ponto onde nos deixaram e que tivemos que pegar em 2011. Este pormenor parece-me absolutamente necessário percebê-lo. E perceber que para haver investimento terá que haver uma coisa que é confiança. Não há nenhum investidor que invista se não sentir que o meio onde está é um meio propício ao seu desenvolvimento, aos seus negócios, à sua produtividade. Ora, que melhor indicador de confiança nós podemos dar ao estrangeiro, sim, porque este investimento tem que ser em grande parte estrangeiro, do que ter hoje este respeito, esta credibilidade que se espelha numa taxa de juro posicionada no patamar de que vos falei. Este é o nosso modelo e temos que fazer esta diferença porque ela é absolutamente necessária. Só com confiança dos nossos credores é que Portugal pode começar a convergir com a média europeia. E, verdadeiramente, os indicadores que são conhecidos para este ano apontam um crescimento do país acima da média europeia. Dir-me-ão, bom, mas isso é normal, há aqui um estímulo de confiança. E isso é muito positivo. Porque, fazendo paralelismo com o passado, e não o devemos perder, devemos nos lembrar que no tempo de governação do anterior Primeiro-Ministro, de 2005 a 2011, durante praticamente 7 anos, com um endividamento brutal, como é do vosso conhecimento, nós duplicamos a nossa dívida pública nesse período. Portugal foi o 4º país do mundo que mais fez crescer a sua dívida pública num período tão curto. Mas dir-me-ão, bom, mas se nós aumentarmos tanto a nossa dívida, então é provável, com tanto investimento público, que tenhamos disparado também o nosso crescimento durante esse período. É bom termos presente que durante esses 7 anos, Portugal só, e eu repito, só cresceu
entre 0,6% a 0,7%. Absolutamente insignificante. Crescerá mais Portugal este ano, 3 vezes, do que cresceu durante esses 7 anos de governação socialista e com o despesismo que todos reconhecemos. E isto é importante percebermos estes dados. Como é importante sabermos que as medidas que foram tomadas tiveram também uma forte preocupação social. Para quem julga que ter consciência social é um estatuto adquirido à nascença por estar mais à direita ou mais à esquerda, eu julgo que deixamos bem vincado que ter consciência social é a nossa verdadeira matriz social-democrata. E é por isso que julgo que, apesar de todas estas dificuldades, apesar do déficit que encontramos, apesar do programa que tivemos que cumprir, apesar das obrigações a que estivemos voltados, apesar de termos que pegar nas parcerias público-privadas que iriam ter uma despesa pública de quase 60 mil milhões de euros para as gerações futuras, apesar de terem sido renegociadas e de se terem poupado mais de 11 mil milhões de euros, apesar disto tudo, não deixou de haver também uma grande preocupação social e que eu julgo dever ser aqui referida. É que em maio de 2011, quando ainda governava nos últimos dias o governo de então, antes ainda do programa de assistência, é bom recordarmos que os salários da função pública acima de 1.500 euros já tinham tido cortes de 3,5%, ainda sem assistência externa. É bom lembrarmos que nesse período as pensões, inclusive as pensões mínimas rurais, estavam congeladas. E é bom lembrarmos também que também as pensões, além delas, tinha havido o congelamento das progressões na função pública. Isto já tinha acontecido. E é bom pegarmos nisto para percebermos que com estas dificuldades todas, este governo, durante estes 4 anos, não deixou de aumentar em todos os anos, provavelmente não tanto como gostaríamos, mas é um sinal desta diferença, em todos os anos a pensão mínima aumentou ano após ano. E na primeira oportunidade em que nos virmos livres da Troika, das primeiras decisões foi aumentar o salário mínimo nacional. Isto eu julgo que são matérias muito importantes que devem notar o reforço da nossa matriz social. Mas durante este período, em que tanto temos como preocupação o desemprego, também é bom saber que houve medidas ativas para contrariar esse flagelo. Mas que é um flagelo que não surgiu depois de maio de 2011. Entre 2005 e 2011, e nesse período praticamente de grande investimento, o desemprego em Portugal gerou 238 mil novos desempregados. A maior taxa de crescimento do desemprego. Em 2005 nós tínhamos uma taxa de desemprego de 8,6% e chegámos praticamente aos 13% na altura em que tivemos a assistência externa. Dir-me-ão, mas hoje melhoramos? Melhoramos. E melhoramos muito à conta destas inversões das políticas. Hoje, em Portugal, e os dados são reconhecidos, ainda recentemente divulgados, a taxa de desemprego tem vindo a regredir de forma significativa, o que quer dizer que hoje se perspectiva praticamente nos 13,4%. E, mais do que aquilo que ela hoje está, é o sinal de como tem vindo a evoluir em decréscimo esta taxa de desemprego. Claro que a preocupação que todos vamos ter não é de saber se temos uma taxa de desemprego de 13,4%. É pensar que ainda há 13,4% da população que não tem emprego. E esta deve continuar a ser a nossa grande batalha. E é por isso que estas jornadas, estando focalizadas no termo crescimento e emprego, têm por base este modelo que tem que gerar emprego para realizar a satisfação das pessoas. Porque, verdadeiramente,
ninguém se pode sentir verdadeiramente satisfeito, realizado, na sua plenitude, se sentir que ao lado tem uma pessoa desempregada e que tinha condições para se realizar. Esse é o grande desafio que temos pela frente. Todos temos pela frente. Mas, neste quadro, das medidas já feitas para estimular este crescimento, eu não deixaria de também querer referir-me, no caso da área social, ao alargamento das tarifas da EDP, tarifas sociais de eletricidade. Tínhamos até agora 60 mil famílias abrangidas e em Portugal haverá 500 mil que virão beneficiar este ano. Como é verdade em relação ao IRS, em que teremos a possibilidade de, com o coeficiente familiar, dar um sinal também de uma política social-democrata que se prende com o futuro das gerações e com a sustentabilidade geracional, com as preocupações que a natalidade deve induzir. Como estão presentes também a manutenção da isenção de IMI para todas as famílias que no primeiro escalão tenham avaliações que não sejam superiores a 30% da avaliação anterior que tinham. Isto é, os mais necessitados, os mais desprotegidos, continuam a ter a resposta que lhe é necessária. Mas, no meio disto tudo, eu não deixo de registar, e os dados dos últimos dias, com o alarmismo que tem merecido a saúde, em Portugal, neste período, mais 1,4 milhões de pessoas passaram a ter isenções de taxas moderadoras. Em Portugal, mesmo neste período de crise, houve melhoria no acesso aos cuidados das consultas externas. Apesar destas dificuldades todas e apesar de se poupar dinheiro, porque em grande parte essa é a nossa questão, é fazer melhor procurando não ter desperdícios. Esta é a grande matriz que temos pela frente e é isto que incomoda naturalmente os poderes instalados que estavam habituados a ter outras funções. Mas para esta figura que queremos alcançar de crescimento e de emprego, é importante também sabermos que modelo de organização nós precisamos ter. E este é um desafio que não pode estar fechado a uma legislatura, muito menos a um governo. Todos os partidos responsáveis terão que se pronunciar sobre esta matéria. Que modelo de Estado nós queremos? Eficiente? Seguramente. Mas com que custo e com contenção podemos ter? E os sinais dados julgo serem extremamente importantes, porque após um período em que o memorando nos levava a olhar com muita preocupação para fecho de serviços, felizmente que neste período o programa de descentralização, a qualificação que pode vir à conta do programa Aproximar, devem ser um instrumento fundamental para que as nossas regiões, que não estão focalizadas nos dois polos principais de Lisboa e do Porto, possam ter também a presença do Estado com dignidade e com qualidade de serviço aos nossos concidadãos. E esta é uma matéria que nos deve a todos mobilizar. Saber como é que podemos ter com menor custo, mas com mais presença. Saber como é que é possível que com este quadro comunitário nós possamos estimular aquilo que até hoje não foi verdadeiramente conseguido, que é uma verdadeira inclusão territorial. Nós temos que ter o direito de escolher onde queremos viver e ter as mesmas oportunidades, independentemente do sítio onde escolhemos. Porque esta é a verdadeira matriz social-democrata. Igualdade de oportunidades perante todos e em qualquer circunstância. E este é um desafio que julgo que a todos nos deve mobilizar. E, portanto, eu diria que não é por falta de razões mobilizadoras, não é por falta de indicadores que nos devem encher de orgulho, não pelos sacrifícios, mas por termos resgatado Portugal e, acima de tudo, lhes dar de novo a esperança de poder desenhar o seu futuro. É que só hoje é que isto é possível. E é por isso que o Partido Socialista, sabendo que hoje Portugal reconquistou, com o esforço de todos, este futuro, quer, de novo, voltar a criar um sistema que se afaste deste grau de responsabilidade. Eu diria que, em democracia, não é aceitável que um partido que se propõe governar viva de silêncios
de omissões ou de opacidade. Este é o maior ataque que se pode fazer à democracia. Em democracia, cada um deve dizer o que pensa, como o quer fazer e qual o caminho para o atingir. E este é o grande desafio que temos que fazer ao Partido Socialista para que, no dia a dia, explique que medidas propõe, que soluções encontra e se quer voltar a endividar o país, a deixar-nos de novo sem rumo, ou se queremos, nós, manter esta trajetória que promova o crescimento e, acima de tudo, nos dê esperança para governar. E também não vale o Partido Socialista dizer que não se pronuncia porque não conhece muito bem o estado das contas do país. Teríamos nós razão para dizer isso em 2011. Mas hoje, nunca as nossas contas foram tão fiscalizadas e auditadas como nos tempos em que estamos a viver. Desde logo pelos nossos credores e desde logo também pela Unidade Técnica de Apoio à Execução Orçamental. Portanto, o Partido Socialista não tem razão para que encontre nestas nuvens aquilo que gosta muito, que é caminhar sem se ver e procurar trilhar um rumo sem deixar marcas. Infelizmente, as marcas do passado estão bem presentes na memória de todos nós e é por isso que queremos, com todos, fazer este debate, esta reflexão, esta ponderação e escolher um rumo. Julgo que nunca como hoje os portugueses sentem que não há proximidade entre os dois projetos. E é bom que saibam com o que é que podem contar. E é por isso que, naturalmente, e sem me querer alongar em demasia, não queria deixar de sublinhar e de registar este tempo em que temos nas nossas mãos a oportunidade de escolher o nosso futuro. Muito obrigado.